Amém. Josué, capítulo 1. Eu peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias. Eu vou ler por enquanto. Pode deixar aberto, Josué, tá? A gente vai andar por ele um pouquinho. E eu vou ler primeiro agora o verso número 6, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém? O Senhor abençoe a leitura dessa palavra e de todas as outras palavras que serão lidas hoje. Irmãos, hoje é oficialmente a minha primeira mensagem como pastor dessa igreja. Eu digo a primeira porque as outras duas foram estudos, né? Sobre o livro de Jó, a escola bíblica que nós estamos fazendo. Pregação mesmo, essa é a primeira. O livro de Jó está na nossa rotina, né? Acompanhamento ali, sempre estudando um livro. Então todo mundo já estava na expectativa do que seria. Mas hoje, agora, é a minha primeira pregação como pastor. E diante disso, eu vou tratar um pouco sobre isso. Sobre o pastor, mas não de forma geral. Sobre mim, Francisco, pastor desta igreja, um pouco das minhas expectativas e o meu desejo, minha vontade e o que eu gostaria, que é também um pouco daquilo que o irmão Zé Renato pregou no domingo passado, que foi, na minha opinião, a melhor pregação que ele já fez. Vocês concordam comigo? Melhor pregação, teve início, meio e fim, foi boa, foi engraçada, foi muito interessante e edificante. Não precisa, mas foi edificante. E por que não ser engraçado às vezes, né? Então nós vamos... E curioso que eu vinha reclamando de mim mesmo, que fazia muito tempo que eu não abordava o livro de Josué. E o livro de Josué é um excelente livro para abordar esse tema, especialmente dentro das minhas próprias expectativas. Nós vamos abordar essa tipificação do pastor dentro de Josué, tá? A história de Josué, a vida, a obra, o trabalho de Josué tipificam muito a obra do próprio Senhor Jesus Cristo, que por sua vez também nos apontam para a nossa própria obra individual, tá? E as nossas próprias funções, tanto de pastores, como de pais, como de maridos e como de pais, quando eu digo pais, pai e mãe, na função de educar os seus filhos e ter responsabilidade pelo crescimento espiritual deles, né? Josué, capítulo 1, verso 6, aí eu vou ler agora do 6 ao 9, diz: Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, três vezes a palavra do Senhor repete insistentemente: esforça-te, tem bom ânimo para fazer as obras de Deus, para fazer este povo herdar as promessas que Deus tem. E isso cabe, é claro, a Josué, que assim foi feito com ele, cabe a Jesus, porque também Jesus sofreu com a necessidade de ter bom ânimo, afinal, ele clamou ao Senhor quando estava para ser crucificado, e isso serve para nós.
também para mim como pastor, para os irmãos que têm família e que têm a função de educar os seus filhos. Às vezes não temos bom ânimo, às vezes não tenho força de vontade para nos esforçarmos, mas por 3 vezes, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas. Para quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Porque o Senhor teu Deus é contigo, no verso 9, por onde quer que andares. Então, por que o esforço? Por que o bom ânimo? Porque Deus está conosco, assim como está nessa igreja. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a obra requerida por Deus a Josué. Se os irmãos prestarem atenção, o que Deus requer de Josué, que de fato é fidelidade. Este chamado à fidelidade, ele é inerente a todos nós. Todos nós precisamos ser fiéis. Nós vamos perceber que no final da vida de Josué, ele distribui essa ordem ao povo. Então essa ordem, ela não é restrita a Josué, ela é a todos nós durante todas as gerações. A ordem de Josué é uma só: esforçar, ter bom ânimo, em seguir o que manda a palavra de Deus. A palavra de Deus a Josué é uma ordem a todos nós. Então nós vamos ler juntos, vamos repetir juntos o verso 8, porque serve para todos nós. O capítulo 1, verso 8, vamos lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, a gente vê a pregação de prosperidade, de vitória. Samuel, Sara, por favor, sentem nas cadeiras aqui. Todo mundo para cá, passa para cá. Sarinha também, vem. Vem, Sara. Senta lá do lado de Samuel lá. Isso. Muito bem. Pois bem, esta ordem é comum vermos os pregadores por aí pregando a prosperidade, sem levar sequer em consideração aquilo que é requerido, a condição para que nós prosperemos nos nossos caminhos e seremos bem-sucedidos. Eu não vou nem entrar em questão quanto ao que é a prosperidade em si, que já é pregado errado, mas ao fato da condição para ter a prosperidade, que é aqui de forma bem clara, explícita, manter as palavras deste livro em nossa boca, meditar nele dia e noite, mas não só isso, ter o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Aí sim, Deus fará prosperar a todo o teu caminho e serás bem-sucedido. É claro que a ideia em si de sucesso e de prosperar já por si só já é errado. Prosperar é estar de acordo com a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Então não é receber o que eu desejo, o que os anseios da minha carne esperam, mas é estar plenamente alinhado com a vontade de Deus. E para isso existe uma condição, que é meditar nas palavras de Deus dia e noite e ter o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então é com muita alegria que a gente retirou um bom tempo da nossa mensagem de manhã para que nós aqui alinhemos, acertemos as arestas, porque é preciso ter o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Amém. Então é um trabalho que requer de nós esforço e bom ânimo. Seria mais fácil não ter falado nada, ter trazido a mensagem, a gente continuaria vivendo normalmente, felizes, contentes, curtindo a escola bíblica. No entanto, não estaríamos fazendo conforme tudo quanto nele está escrito. Amém. Quando se inicia o período das batalhas de Josué,
quando ele está se preparando para a guerra, espiando os inimigos, está também, ao mesmo tempo, enquanto ele se prepara, enquanto ele espia, manda espias, enquanto ele observa, enquanto ele planeja, ele está estimulando o povo de Israel como um todo a serem fiéis. Irmãos, as batalhas que o povo estava para enfrentar aqui eram batalhas reais. A nossa luta não é contra a carne, não é isso? É contra espíritos e potestades. No entanto, estes irmãos lá, o povo de Israel, enfrentavam uma batalha concreta, palpável. Eles iam para a guerra. Nesta vida, nós temos batalhas reais também, concretas, o tempo todo, visíveis e palatáveis. E parte da preparação para essa batalha, seja ela em qualquer que seja a esfera que se encontra, de saúde financeira, de trabalho, de família, de casamento, qualquer que seja, existe uma condição para nós estarmos alinhados com a vontade de Deus, ou seja, prosperar e também ser bem-sucedido, e essa condição é estar com a palavra de Deus em nossos lábios, meditar nela dia e noite, não por poder falar e demonstrar que sabe, não, mas para fazer conforme tudo o que nela está escrito. Ou seja, os israelitas precisavam estar bem preparados, conhecer as estratégias de combate, treinaram suas habilidades para poderem guerrear, tudo isso foi feito. Assim como nós precisamos fazer. Ora, se é preciso estudar, estude. Se é preciso treinar, treine. Se é preciso se dedicar, faça tudo quanto tem que ser feito. Se eu preciso ter um empenho maior no meu trabalho, se eu estou passando por um momento na empresa que eu tenho que me dedicar mais, dedique-se mais. Tudo isso é importante, são as nossas batalhas concretas. Mas antes e mais importante é meditar na palavra de Deus, para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então, quando você vai prestar um concurso, quando você vai fazer uma prova, quando você sai todos os dias para fazer a sua rotina, trabalhar, seja lá qual for a sua rotina, quando lida com pacientes, quando lida com chefes chatos, quando lida com pessoas diversas, tudo isso fazem parte das batalhas que nós temos nessa vida. Essas batalhas podem não ser sangrentas, essas batalhas podem não ser perigosas no sentido de requererem de nós a nossa própria vida, como eram a deles, mas são as nossas batalhas. Amém. Então, por exemplo, lá em casa, nós nos empenhamos para que os nossos filhos estudem, se dediquem, façam dever de casa, é uma confusão, é briga, tudo isso faz parte. Por quê? Porque nós queremos que eles estejam preparados para as batalhas. Agora pensa bem, se Deus, na condição de filho de Deus, Deus impõe para mim uma condição diferente do resto do mundo, por que eu vou me empenhar em fazer com que eles estudem, em fazer com que eles trabalhem, que eles façam dever de casa, ou seja lá qual for a condição de prioridade que eu vou traçar ali, e ignorar que o sucesso depende de fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus? Não faz sentido. Primeiro eu ensino que tem que fazer conforme a palavra de Deus, e a partir disso a gente treina, a gente se prepara e vai à luta. Nós vamos perceber que durante o livro de Josué vai passar pelas batalhas, vai passar por Jericó, batalhas famosas, tá? No entanto, tem uma grande preparação. O início todo do livro é Deus preparando o seu povo, santificando o seu povo através de Josué, para que aí sim possa soar as trombetas e as muralhas caírem. Existe sim uma condição, e essa condição é espiritual. E é claro, sem ignorar a nossa condição das nossas batalhas. Elas existem, são concretas, você tem que fazer. Fazem parte da nossa rotina e precisamos nos preparar. No entanto, a nossa preparação para as batalhas dessa vida no campo material não é o mais importante. O mais importante para nós nos prepararmos para esta vida, ou melhor, na condição de sermos filhos de Deus, é nos esforçar, ter bom ânimo em seguir a palavra de Deus. Amém. Ora, como funciona isso? Josué e todo Israel ficaram incumbidos de reconquistarem a terra prometida, a terra que estava habitada por vários povos. Eu falo reconquistarem,
ou conquistarem, porque Abraão já morava lá, aí foi embora para o Egito, depois teve que voltar para lá. Esse tempo que ele ficou fora, 400 e poucos anos lá, o povo de Israel, não eles, o povo de Israel, desse tempo que ficou fora, povos cresceram, povoaram aquela terra prometida. E é assim mesmo, irmãos. Às vezes a gente se afasta um pouco do que tem que fazer, deixa de fazer, ou passa por algum problema, passa por um deserto, passa por um Egito, e ali quando a gente volta para tentar caminhar, está cheio de batalha que a gente tem que travar. É para travar mesmo, faz parte. Assim foi feito e permitido por Deus para este povo. Assim também acontece conosco. Nós não somos melhores do que eles. Eles tinham que batalhar pela terra que era prometida. Então presta atenção, Deus falou para aquele povo, essa terra que emana leite e mel é sua, pode ir lá pegar, você só tem que pegar a espada e guerrear, é sua, a vitória é sua, mas você vai ter que ir lá guerrear. Assim é também as nossas batalhas. Nós somos filhos de Deus, o Criador de todo esse universo. Tudo. A Bíblia diz que tudo foi entregue nas mãos do Cordeiro. E nós somos co-herdeiros com Ele. Tudo está também entregue nas nossas mãos para fazer conforme a vontade de Deus. No entanto, esforça-te, tem bom ânimo para fazer conforme tudo o que está escrito na lei, na palavra. Amém. Agora vamos pular para o capítulo 3. Então tem toda uma preparação, Josué vai mandar os espias, vai atravessar o Jordão, tem uma série de coisas que tem que acontecer, e a própria travessia do Jordão, já por si só já é milagrosa. Eu não sei se os irmãos lembram, Deus mandou a arca, mandou os sacerdotes, e aí eles vão atravessar o Jordão, o Rio Jordão seca, é uma coisa espetacular que vai acontecendo, mas enfim, no capítulo 3, no verso 5, eu vou ler o 5 e o 9, diz assim: disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Verso 9, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Irmãos, como nós devemos nos preparar para as batalhas desse mundo? Mandando espias? Mandando espias. Lá no capítulo 2, nós vemos isso, os espias são enviados. Planejando? Planejando. É decidindo o que tem que fazer? Decidindo o que tem que fazer. Mas também conforme está escrito aqui no verso 5, nos santificando, nos separando deste mundo. E no verso 9 ouvindo, dando ouvidos, prestando atenção na palavra de Deus. Santificar é preparar. Então, basicamente, nós nos preparamos para as batalhas neste mundo, nesta vida, nesta terra, nos separando deste mundo, desta vida, desta terra, ou seja, fugindo do pecado e mais, lendo, meditando e aplicando sobre a palavra de Deus. Se você fugir do pecado e se você ler a sua Bíblia, você fez metade do que precisava para observar as maravilhas de Deus nesta terra, na sua vida. Lembra, Josué falou do verso 5 para santificar, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, antes de você ver as maravilhas do Senhor no meio de vós, você se santifica. Primeiro você se santifica, é um ato de fé. Então, se você fugir do pecado, se separar do mundo e ler a sua Bíblia, eu já me dou quase por satisfeito, quase, porque isso não é tudo, mas já é muito, mas não é tudo. Você fez metade para observar as maravilhas que Deus fará no vosso meio. A outra metade é tão importante quanto, que é o que, irmãos? É ir para a batalha. Porque não adiantava o povo se santificar, não adiantava o povo meditar na palavra de Deus e não ir para a batalha. Amém. Então, não é permitido a você que é membro desta igreja, não lhe é permitido não guerrear. Amém. Tem que guerrear.
cada momento que nós estamos aqui, cada momento que a palavra de Deus é pregada com a verdade, é parte nossa guerrear por isso. Vocês são guerreiros de Deus. Amém. E não tem para onde chegar. Qual vai ser o nível? Não tem para onde fugir. Qual vai ser o nível da batalha que Deus prepara para nós? Eu não sei. Eu não sei. Em dado momento, o povo de Israel foi espiar uma terra e chegou lá, viu uma terra de gigantes. E era essa batalha que estava preparada para eles. Em outro momento, era uma outra terra fortificada. E era essa terra que estava preparada para eles. Eu não sei quais são as batalhas que Deus tem preparado para nós. O que eu sei é que eu preciso fugir do pecado, eu preciso ler a minha Bíblia e eu preciso estar pronto para batalhar. Agora, quando eu, você, nós vencermos as nossas batalhas, cada uma delas, por menor que seja a batalha que você passe, nunca jamais se esqueça, fuja do pecado, leia a sua Bíblia. Porque às vezes, à medida que a gente vence uma batalha, a gente esquece de fazer o básico do feijão com arroz ali. Então, por exemplo, quando a minha esposa está lá no hospital e eu estou clamando e pedindo a Deus para que ela seja recuperada, então eu ligo para todo mundo, eu oro, eu jejuo, eu me prostro de joelho, eu clamo e depois quando passa eu não faço mais isso. Não deixe de batalhar, não se esqueça, fuja do pecado, leia a sua Bíblia e esteja pronto para a guerra. Então eu vou pular para o capítulo 6. Eu vou pular porque até então os espias já viram lá Jericó, já se encontraram com Raabe, já planejaram tudo, já voltaram e Deus está por 6 capítulos santificando aquele povo. 6 capítulos, ainda não teve a batalha nenhuma. Ele está só preparando e tem que fazer, quando atravessar o Jordão, tem que pegar as pedras do rio, tem que fazer o monumento, tem que orar, tem que fazer o culto, tem que levar a arca. O povo está se santificando, está preparando para a batalha. Ainda não tem batalha. São 6 capítulos de um livro que não é tão grande, só de preparação para a batalha, e orientação, e orientação, e orientação, e orientação. E agora nós vamos ver uma última orientação, aquela orientação que você não pode esquecer, está chegando a batalha. Capítulo 6, verso 17 e 19, vai dizer: porém a cidade, aqui falando de Jericó, será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito Arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Então, o povo agora, finalmente, depois de se preparar, depois de atravessar o Jordão, depois de separar os sacerdotes, de separar os homens das mulheres, fez tudo o que tinha que fazer, cultuar o Senhor, agora estão prontos, vão para a batalha. Tem uma última orientação aqui de forma bem clara: olha, aquela cidade será anátema, maldita, não peguem nada, porque naquela época a guerra, havia um espólio de guerra, as pessoas pegavam o espólio. Então Deus está orientando: olha, daquela cidade anátema, eu não quero nada, não peguem nada para vocês, eu vou cuidar de vocês, não pega nada do que estiver lá, o que for de tesouro, de valioso, leva para o templo, não pega nada para vocês, para que vocês não sejam malditos. Foi a última orientação, e agora eles vão para a batalha, e aquela batalha que todo mundo conhece. Josué deu o lembrete: quando vencer Jericó, tudo de lá seja anátema, destrua tudo, não pegue nada para vocês. E agora vamos lembrar do texto que eu li lá, no capítulo 1, verso 8, diz assim: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Josué sabe
que precisava meditar na palavra da lei, e não só isso, fazer conforme tudo quanto nele estava escrito, tudo quanto a palavra de Deus dizia. Isso incluía, então, não recolher nada de Jericó. Nada de Jericó, nada. E lá foi o povo batalhar contra Jericó, logo depois de atravessar o Rio Jordão. 6 capítulos da Bíblia de pura preparação para isso, santificando, se preparando, levaram a arca, separaram as pedras, temeram, trabalharam e foram finalmente para a guerra. E venceram. E você sabe o que foi que aconteceu logo assim que eles venceram aquela batalha? Naquela guerra, depois de 6 capítulos de preparação, depois de tudo isso, foram para a guerra. O que foi que aconteceu imediatamente? Não foi semana, foi na mesma hora que venceram. Capítulo 7, verso 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, ou seja, desobedeceu. E o que foi que aconteceu? E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quem quer passar por isso? Ninguém. Uma única desobediência. Você imagina, você passa 6 capítulos da sua vida explicando para o seu filho: vai fazer assim, vai fazer assado, vai dar tudo certo, eu vou estar contigo, confia, tem bom ânimo, vamos lá, tudo bem, vai dar certo, eu estou contigo, vou te ajudar e tal. Só tem uma coisa, quando você passar lá, não faz nada de errado, só passa direto, acabou, passa direto. Aí o teu filho vai lá, dá tudo certo, cai uma vitória milagrosa diante dos olhos de todo o povo, aquela coisa linda. Ele não passa direto. Aí você vai ficar com raiva. E aqui Deus não é diferente, né? Aí a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pula para o verso 10. Então disse o Senhor a Josué, porque depois da ira do Senhor se acender, eles não prosperaram mais. Na continuação do texto, eles foram perdendo, foram morrendo, e não fazia sentido mais isso. Como é possível? Se Deus prometeu, ficou 6 capítulos planejando, ensinando, orientando, e agora a gente está perdendo. Senta lá, Sara. Deus então responde no verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Irmãos, as batalhas que o povo começou a perder aí em Josué eram as batalhas fáceis. Eram as fáceis. O povo chegava: vamos mandar tanto? Não, manda só meia dúzia de gato pingado, a gente resolve lá. Esses caras aí não tem... começaram a perder. Não, manda mais perdendo. E ninguém entendia. Olha, como assim? A gente tem uma vitória milagrosa, uma vitória grandiosa contra uma nação forte que era Jericó, e agora a gente perde para uma nação que não tem nada para nos oferecer risco. Por quê, irmãos? Por quê? Porque não basta confiar na sua capacidade, no seu estudo, na sua preparação, porque o povo de Israel era mais forte do que aqueles povos, mas estavam amaldiçoados pelo próprio Senhor, que é o que está escrito aqui. Porque pecaram e não obedeceram à palavra de Deus. Isso logo após a primeira vitória, depois de 6 capítulos de intensa preparação. Irmãos, não sejamos nós assim. E é por isso que a gente deu um passo para trás hoje, logo no início, porque esse é o momento de fazer o que é certo.
Nós estamos aqui há 3 anos trabalhando para formar essa igreja, e uma igreja que seja fiel, uma igreja que seja zelosa para com a palavra de Deus, que tenha pelo menos o esforço em tentar cumprir tudo quanto está escrito. Amém. Seja fiel na sua vida, e quando Deus te der as vitórias nas suas batalhas, não se esqueça do que você tem passado. Não seja como esses filhos de Israel. Não abandone, não se aproveite de forma ilegal daquilo que não é seu. A honra é do Senhor. Irmãos, certa vez, eu fiz algo que eu nunca fiz e provavelmente jamais vou fazer. Eu estava lá na família da minha esposa lá, e a prima dela veio pedir, aliás, tinha um senhor com câncer lá, né? E ele saiu pedindo oração para um monte de gente, de um monte de religião. Foi pedindo oração, espírita, não sei o quê. E aí, naquele dia, falou comigo. Poxa, ora lá por mim. De reflexo, eu não pensei nisso. Se eu tivesse pensado, não teria falado. De reflexo, eu falei assim, olha, eu vou orar, mas Deus não divide a sua glória. Saiu. Deus não divide a sua glória. Pois bem, ele foi curado. Foi uma alegria, um milagre, voltou a correr na praia. De repente ele entra lá, estamos eu e a outra lá. Aí ele vai lá na outra e agradece. Olha, obrigado por ter levado meu nome no centro espírita lá e ter me curado. E o que aconteceu com ele? Morreu. Qual morte ele morreu? Da mesma doença que ele havia sido curado. Voltou e o matou. Não estou dizendo que foi, mas aconteceu. Com Deus não se brinca, não divide a sua glória. E você que é filho de Deus está debaixo de um outro conjunto de regras. Está debaixo de um outro conjunto de regras. Não tem para onde fugir, não tem mais volta. Eu lembro que uma vez estava evangelizando com o Zé Renato, e aí a gente falando de Jesus, né? No finalzinho, eu falei, olha, o que vai acontecer com você? Não sei se foi ele que falou, sei lá. O que vai acontecer com você se aceitar Jesus? Você vai se tornar filho de Deus. Então quer dizer que você vai poder pecar e vai continuar indo para o céu? É isso que quer dizer. Mas quer dizer também que mesmo você tendo a certeza da salvação, indo para o céu, você como filho de Deus agora poderá ser punido por Deus. Aí o que ele disse? Não, então não quero aceitar agora não. Porque eu não quero ser punido por Deus. Até o tolo tem noção do que é o temor do Senhor. Até o tolo, claro que ele tem noção nessa terra. Ele não entendeu a dimensão disso para a vida eterna. Mas nessa terra ele tem. E nós que somos filhos de Deus, precisamos também. Irmãos, não é para a gente ficar afugentado pelo medo. Não. A Bíblia diz que como filhos nós podemos entrar diante de Deus como criança, com ousadia, à vontade, com ousadia mesmo. Toda vez que nós oramos, nós estamos entrando diante do trono de Deus, irmãos. Amém. Tá? A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estará o Senhor. Então quando a gente se reúne, Deus está aqui, irmãos. Quando a gente para orar, Deus está aqui. Quando nós estamos louvando, Deus está aqui. E isso é motivo de alegria, uma honra para nós. Amém. A gente dá a glória para Ele, mas a honra de ter a presença dEle é nossa. Ora bolas, o torcedor vai ver o jogo do Flamengo, chega lá, o Zico está no Maracanã, a torcida comemora pelo Zico, porque é um cara ilustre, já passou, não joga mais, mas é ilustre, está lá, e as pessoas dão honra a ele. Mas as pessoas, aqueles que estão lá, se sentem felizes de estar na presença do Zico. Ora, eu não vou estar feliz de estar na presença de Deus, irmãos? Amém. Sim. Deus é muito maior, muito mais do que tudo. E você é filho de Deus. Agora, Josué foi fiel. Por isso eu estou falando isso, porque nós temos passado por muitas vitórias na nossa vida. Amém. Já temos experimentado isso, muitos milagres, não só em vários aspectos, em questão de emprego, em questão de saúde. Nós experimentamos isso nesses 3 anos aqui. Não se esqueça disso. E esse é um dos meus desejos enquanto pastor. Essa é a minha primeira pregação enquanto pastor dessa igreja, enquanto pastor dos irmãos. E o meu medo é que nós nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito por nós. Não deixe que isso aconteça. Agora, Josué foi fiel. Ele é o nosso exemplo.
Lembre-se, não mover uma só palavra. Agora nós estamos no capítulo 6, nós vamos pular para o capítulo 11. Capítulo 11, verso 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, Josué é o nosso exemplo. Então o texto está dizendo, olha, assim como o Senhor deu a palavra a Moisés, deu também a Josué, assim como o Senhor deu a palavra a Moisés, sou eu que estou falando, deu também a Josué, deu também a nós. Amém. A mesmíssima palavra de Deus foi dado a todos nós, os seus filhos. Então sejamos nós como foi Josué. Lembre-se da promessa que eu li lá no capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há uma condição, e essa condição é meditar, é não se apartar o livro, as palavras dessa lei da nossa boca. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos conversar entre nós em salmos e cânticos, conhecendo a palavra de Deus. É o tema do nosso assunto o tempo todo. É falar sobre as coisas de Deus. A gente brinca sobre casamento. Amém. Perante os caminhos de Deus e a vontade de Deus. A gente brinca sobre nós tudo. Amém, irmãos. Mas lembrando que temos um Deus sobre nós que deu uma palavra para nós seguirmos. Amém. E por isso é leve. Porque é leve mesmo. Quando nós estamos em igreja, quando nós estamos em comunhão, torna-se leve. Um ajuda o outro. E uma característica importante de Josué, e aqui é um medo que eu tenho de seguir, de ser como ele, é uma característica importante que você que é pai, você que é mãe, precisa ter, se não tem, precisa desenvolvê-la, essa característica. E eu também, que é de não atrapalhar aqueles que querem servir a Deus. Amém. Conforme a palavra de Deus. Irmãos, Josué não atrapalhou aqueles que queriam servir a Deus. Não se engane, é muito fácil atrapalhar alguém, muito fácil. É só chegar alguém aqui e falar, queria fazer, não sei o que. Não, isso aí não. Pronto, acabou, jogou água fria. Não sei se isso está muito certo. Pronto, jogou água fria. Irmãos, não atrapalhe quem quer servir a Deus. Amém. Não atrapalhe. Capítulo 14. Capítulo 14, verso 6. Olha que interessante. As batalhas estão acontecendo, as vitórias estão surgindo, as confusões também. E aqui no capítulo 14, no verso 6, vai dizer o seguinte: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quezeneu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Irmãos, então peraí. Então Calebe está dizendo que foi lá observar a cidade de Cádiz Barneia, trouxe resposta, o que estava no coração dele, mas os irmãos fizeram o quê? Derreter o coração do povo. Ou seja, atrapalharam aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amém. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. Então, quando você persevera em seguir a vontade do Senhor, teu Deus, meu Deus, nosso Deus, aí sim, a vitória está em nossas mãos. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse,
45 anos são passados. Então, ele tinha 40, passaram 45, ele está com 85 anos. 85 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, então tudo isso foi para ele fazer um pedido a Josué. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quezeneu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Quem lembra quem eram os anaquins? Eram os gigantes. Eram os gigantes. Não, eram os anaquins. Eram os gigantes. E esse homem aqui, Calebe, com 40 anos foi lá, espiou e disse que dava para vencer. Não porque eles eram fortes, porque eles tinham um Senhor. No entanto, o povo todo morreu de medo, se apavorou. Estou resumindo, tá, gente? Se apavorou, tal resultado, Calebe teve que esperar 45 anos para receber o que era dele. Agora, com 85 anos, ele foi lá e venceu os gigantes. Por quê? Porque perseverou em seguir a palavra de Deus. Então, se Deus permitir, chegarão aqui, esse é meu desejo, é por isso que eu tenho orado, se Deus permitir, chegarão aqui homens desejosos de fazer a obra de Deus. Amém. E a minha oração é, não os atrapalhemos, amém? Amém. Amém. E meu desejo é não atrapalhar os irmãos também, amém, a fazer a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Eu particularmente não gosto de ter o irmão sozinho fazendo evangelismo. O irmão Zé Renato faz evangelismo toda terça-feira sozinho, de noite, 9 horas da noite aí. Acho perigoso, acho esquisito, mas é o desejo dele. E toda noite ele sai, e toda noite, terça-feira, eu recebo lá os nomes daqueles que foram convertidos. O que eu faço então, irmãos? Ora, o que eu faço? Ele quer fazer a obra de Deus, o que é que eu faço? Eu oro por ele toda terça-feira. Eu oro por ele de manhã, já acordo quando eu vou orar, oro pelos meus filhos, oro pelo irmão Zé Renato. E às vezes, está chovendo, eu falo, poxa Senhor, essa chuva, tal. E aí ele acaba dizendo, pô, não fui hoje, não sei o quê. Eu falo, pô, tá vendo? Legal. Coisas interessantes que acontecem sem a gente se comunicar. Nós não devemos atrapalhar aqueles que querem servir. E nós devemos estimular aqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade a quererem servir. Irmãos, ainda que não apareça ninguém aqui e fale nada sobre isso, você tem debaixo de suas responsabilidades seus filhos. Não atrapalhe o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Não faça isso. Ensine o que é certo. Ah, mas eu estou cansado. Esforça-te. Tem bom ânimo. E antes de morrer, Josué tinha também uma preocupação. E nós vamos ver qual era essa preocupação. Lá no capítulo 24. Amém. Capítulo 24. Verso 1 diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses.
Vou pular para o verso 11. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei em vossas mãos. Tudo isso aqui é batalha que Josué passou em vida, todos esses povos. E enviei vesgões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, pois além no rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que essa resposta todos nós daríamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim como nós, como eu tenho certeza que todos nós responderíamos isso, respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então o povo sabe o que é necessário, o povo sabe, nós sabemos, e eles vão continuar, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir, e a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estas grandes sinais em nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. Irmãos, aqui nesta igreja, eu, pessoalmente, vivi 3 milagres, os nascimentos, o Samuel, a Sara e a Lia, o Noé nem tanto, mas 3 milagres, 11 bolsas de sangue, a minha esposa recebeu, são milagres que eu nunca vou esquecer. O irmão Carlos, a irmã Marina, também passaram por isso, né? Ficou lá internado no hospital, não sabia o que ia ser, as pernas presas, tudo preso lá, não tinha janela. Tudo isso nós vivemos no nosso meio, nesse tempo que estamos aqui batalhando. É emprego que se perdeu, é Covid que passou. Tudo isso são trabalhos e lutas e batalhas que nós vencemos pela mão do Senhor. E assim como o povo disse aqui, foi Ele que nos fez subir, é Ele que nos tirou da terra da servidão, Ele que fez grandes sinais aos nossos olhos. Deus também fez grandes coisas aos nossos olhos, mas nós precisamos estar com os olhos abertos, porque nós nos esquecemos do que aconteceu. Nós nos esquecemos das vitórias que Deus fez. Nós nos esquecemos do jejum que a igreja fez, das orações que nós fizemos em igreja. Nós nos esquecemos, porque sempre tem uma nova batalha. O inimigo sempre tem algo preparado para nos distrair e nos faz esquecer olhando para frente tem muita batalha. Agora está tudo bem, mas para trás nós temos muitas vitórias. Não se distraia. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Esse é o meu desejo nesta igreja, que nós sirvamos ao Senhor, porque é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Irmãos, Deus é zeloso. Ele está dizendo aqui, olha, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus dessa igreja, Ele é zeloso. Amém. E Ele não vai perdoar os pecados nossos. Irmão, mas já perdoou em Cristo. Alguém teve que pagar por esses pecados. E esse pecado foi pago por Cristo. Amém. Temei ao Senhor. Verso 20, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos
então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem, porque você é filho de Deus e Deus pune aqueles a quem ele ama. E disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que é o desejo de todos nós aqui, é servir ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos. Irmãos, serviremos ao Senhor ou não? Sim. Pois sois testemunhas contra vós mesmos. Estou repetindo só as palavras de Josué aqui. Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitais, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Ora, mas eu não tenho deuses estranhos. Claro que temos, irmãos. Claro que temos. Toda vez que a gente opta em minimizar a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, ou o meu Senhor está manifesto na palavra de Deus, ou estou servindo a outro Senhor. Qual é o outro Senhor? Eu não sei. Talvez seja o meu ego, talvez seja o meu conforto, talvez seja os meus parentes, talvez seja os meus amigos, talvez seja o meu trabalho, talvez seja o meu dinheiro. Não interessa qual é o outro Senhor. É um falso Deus que a gente coloca no lugar da palavra de Deus. Então a gente segue, medita com bom ânimo e com esforço na palavra de Deus, com o medo, o temor e o zelo de seguir a tudo quanto Ele manda. Amém. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué a aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. Então Josué sabia que estava perto de morrer, mas ele tinha uma preocupação, irmãos. Era que o povo, quando Josué se fosse, pudesse caminhar com suas próprias pernas. E essa é a minha preocupação também. Um dia eu vou sair daqui e eu gostaria que esta igreja crescesse e fosse forte o suficiente para que eu me torne irrelevante. Tenham homens de Deus aqui, pessoas que vão seguir a palavra de Deus, que vão pregar, que vão ganhar almas, que vão fazer a palavra de Deus muito melhor do que eu. Mas para isso é preciso que o temor do Senhor esteja no nosso meio. Como? Com esforço, com bom ânimo e com zelo suficiente para tentar cumprir a tudo que Ele manda. Se você morresse hoje, a gente pergunta: você tem certeza que iria para o céu? Amém, irmãos? Agora, se você morresse hoje, você tem certeza absoluta que a família de vocês permaneceria fiel nos caminhos do Senhor? Essa deve ser a nossa preocupação enquanto pais. É a minha preocupação enquanto pai e é a minha preocupação número 1 enquanto pastor. Que esta igreja, que todos nós aqui estejamos firmes e fortes, e mais fortes do que eu, que vão além de mim. Como disse Eliseu a Elias, que desejem porção dobrada, irmãos. Porção dobradas. Eliseu, ele era discípulo de Elias, e ele queria porção dobrada. Amém. Então eu faço um pedido para vocês: lutem por essa igreja. Lutem para que ela seja sempre fiel. Hoje nós vemos as igrejas que já foram fiéis, igrejas que eram exemplos de igrejas e que não são mais fiéis, porque aquela igreja não lutou. Irmãos, lutem por essa igreja, mesmo se tiverem que lutar contra mim, tá? A Bíblia fala que quando um pastor comete um erro, um pecado, alguma coisa, o próprio Senhor Jesus orientou isso, na palavra de Deus nos evangelhos, é para que os irmãos vão lá exortar ao pastor. Não é para deixar de falar, não é para passar pano no pastor, não, é para ir lá brigar com o pastor. Então, se os irmãos tiverem que lutar contra mim, irmãos, para defender essa igreja, façam isso.
Façam isso, me ajudem a não me desviar nem para um lado, nem para um outro, nem para a direita, nem para a esquerda, a ficar firme no caminho e a cumprir a tudo quanto Deus ordenou. E eu preciso que os irmãos me ajudem nisso. Amém. Agora, sabe o que aconteceu com Josué? Depois que Josué morreu? Perdão, Josué... Sabe o que aconteceu depois que Josué morreu? Vamos para Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, verso 6. Diz assim: E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então Josué despediu o povo, falou: você vai para lá, você vai para o norte, você vai para o sul, você vai para aquela região lá dos montes de Hebron, você vai para não sei onde. Despediu o povo e serviu ao povo, ao Senhor, todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram depois de Josué. Ou seja, Josué zelou ou não zelou pela geração após ele? Zelou. E depois que ele morreu, ancião é uma palavra que pode ser usada para pastor também, tá? Então, depois que Josué morreu, todos os pastores ali que viveram com Josué, eles serviram ao Senhor. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Irmãos, que Deus não permita que isso aconteça conosco. Que essa geração que é fiel e que serve a Deus, esteja incluso aqui os nossos filhos, irmãos, e que eles ensinem aos seus filhos. Que Deus não esteja lá no nosso relato, que morreu o irmão Carlos e veio uma outra geração após ele que não conhecia o Senhor. Irmão, não deixe isso acontecer. Amém. Lute pela sua geração e pela geração imediatamente após a sua. Lute por ela, lute por essa igreja, lute por mim, irmãos, ore por mim, ore pela minha família, ore pelos irmãos uns para com os outros. Faça isso. E o que aconteceu no verso 11? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, é claro, e serviram aos Balaíns. Tinham acabado de fazer as promessas, no texto pelo menos, e aqui já estão servindo aos Balaíns. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Irmãos, o nosso Deus é o nosso Deus, não é o nosso Deus? Nossos filhos não deixem o nosso Deus, amigo. Não deixa. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. É claro que a gente já sabe que quando o povo de Deus, os filhos de Deus, desobedecem a Deus, provoca o Senhor a ira. Não tem o texto para não provocar o seu filho a ira? Não provocar o seu filho não é tornar o seu filho irado. Zé Renato muito bem pregou. É essa mesma expressão aqui, acraseado. Provocaram o Senhor a ira. Não provoque seu filho a ira. A ira de Deus, não faça seu filho pecar. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o que aconteceu então? E os entregou nas mãos dos expoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Irmãos, quem quer que os nossos filhos, por onde quer que eles andem, tenham a mão do Senhor sobre eles para mal? Ninguém, irmãos, em sã consciência vai desejar uma coisa dessa. Mas por que isso aconteceu com os filhos deles? Porque os pais não caminharam, não conheceram a Deus e adoraram aos outros deuses. Eu já disse e eu repito, toda vez que a gente negocia com a palavra de Deus, nós estamos flertando com outro Deus.
Agora, para encerrar, eu vou convidar os irmãos para pularem lá para Judas. Judas, capítulo 1. Amém. Judas, capítulo 2. Não tem. Judas, capítulo 1. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? Antes de Apocalipse é o último. Amém. Judas, capítulo 1. Deixa marcado, se você puder lá, enquanto os irmãos acham, eu fechei Josué. Vou abrir lá também agora. Deixa marcado lá Josué, capítulo 1. Judas, capítulo 1, vou ler do 3 ao 5. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Acharam aí Judas, capítulo 1? Verso 3. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Então, o desejo de Judas era escrever sobre o quê? A salvação comum. Salvação, né? Falar sobre salvação e tal. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, em meio à necessidade de pregar e falar sobre a salvação, é muito importante e necessário exortar-vos a batalhar pela fé. Irmãos, meu desejo é exortar-vos a batalhar pela fé. Por quê? Verso 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem são esses alguns? Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A graça de Deus é a nossa salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, convertem em dissolução, separam a graça de Deus. No verso 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém. Destruiu depois os que não creram. Mesmo o Senhor, zeloso, tendo retirado aquele povo do Egito, quando aquele povo não creu, foi destruído. Então, para encerrar, eu convido a todos a lerem comigo de novo o capítulo 1, verso 8. Eu vou lendo e as crianças vão repetir. Capítulo 1, verso 8 de Josué, perdão. Eu vou lendo e os irmãos vão repetindo, hein? Quero ouvir, hein? Vamos lá. Não se aparte da tua boca, o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. Todos juntos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Então estamos encerrados por hoje.